Estamos na Red Zone, seus looks para futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia tudo bem, graças a Deus. Semana 5 se foi, entrou para os livros de história. Estamos agora caminhando para a semana 6. Ainda amanhã teremos vídeo de previsões de jogos da NFL da semana 6. Também falaremos a respeito hoje de algumas notícias que vem acontecendo no mundo da NFL, a liga que tanto amamos. Então, se você está pronto para ouvir mais um pouco sobre NFL, sobre o seu, o meu, os nossos times, diga aqui nos comentários o que você gostaria de ouvir também e aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e eu agradeço a todos aqueles que já estão inscritos no canal, são 367 pelo menos nesse momento e crescendo semanalmente. Espero que vocês estejam aí dispostos a colaborarem com a nossa mídia alternativa de futebol americano, já que não somos profissionais, mas fazemos tudo isso de coração. Então, se vocês estão prontos para o próximo vídeo, então vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar com uma notícia aí, não sei se boa, tá? Mas pelo menos é uma corrida atrás de solução pelo Baltimore Ravens, que contratou o safety C.J. Gardner Johnson. Tá? Ele foi contratado pelos Ravens, foi para o time especial, né? Foi para o time de treinamento, o Practice Squad, mas é bem provável que ele seja levado ao time titular o mais cedo possível, porque eles estão precisando. Tem aí safeties novatos não, Hamilton já não é novato, mas a defesa tá bem ruim, né? Eles estão muito abaixo daquilo que se esperava de um Baltimore Ravens. Será que a culpa é só do War? Ele tem muita responsabilidade nisso, mas as lesões eu acho que acabam sendo uma bela desculpa, uma bela oportunidade para que ele continue no cargo, já que o próprio John Harbaugh disse que não vai dispensar o Zach War e ele continuará no time como coordenador defensivo. E o C.J. Gardner Johnson, ele será a nova peça para tentar resolver um pouco dos problemas defensivos da franquia. Será que vai dar jeito? Só o tempo dirá, porque ele foi dispensado do Houston Texans, e olha que o Houston Texans tem uma defesa muito boa, e se dispensou o C.J. Gardner Johnson, que pode não ser o melhor dos safeties, mas também não é ruim, é que alguma coisa ali dentro não estava rolando legal. Então, vamos aguardar e ver o que vai acontecer com a defesa dos Ravens, e não sei porque eu tô com Browns na cabeça todos esses dias, tá doido, mas beleza. Vamos ver o que vai acontecer com a defesa dos Ravens, se eles vão melhorar. Tá certo, é só uma peça, talvez precise de muito mais, mas é uma tentativa, já pelo menos foram para o mercado. Vamos viajar lá para o Arizona, falar do Cardinals, mais especificamente do técnico, o Gannon, né? O Gannon, ele esteve envolvido numa trama, num entreveiro com o running back de mercado, né? Já que o running back, o de mercado, ele soltou a bola antes de entrar na end zone. Lógico, a culpa da derrota não foi dessa decisão imbecil. Porém, todavia, entretanto, ela ajudou, né? Geralmente esse tipo de situação acho que derruba um pouco o ânimo do time, só que foi feia a virada que eles tomaram para o Tennessee Titans. E depois dessa jogada, o de mercado leva uns petelecos do head coach, né? E foi duramente criticado. Tem gente que falou que deveria ter apanhado mais, porque não se faz isso. Isso aconteceu semana passada lá no Indianapolis Colts. Parece que essa galera não aprende com os erros dos outros e alguns não aprendem nem com os próprios erros. Porém, todavia, entretanto, depois o Gannon veio a público, se desculpou e foi multado pela franquia em $100 mil. Tá certo que $100 mil para um técnico de NFL é troco de pinga, mas, porém, todavia, entretanto, já fica aí a lição aprendida. Agora, será que o de mercado aprendeu a lição? Los Angeles Chargers também foi no mercado e fecharam uma troca com os Ravens pelo Ed Odafe-Oweh. Vamos lá, pelo trabalho que o Oweh vem fazendo pelo menos nos últimos 2 anos, não acho que é assim uma grande peça. E no momento, eu entendo que os Chargers precisariam muito mais de linha ofensiva do que de defensive end. Porém, todavia, entretanto, eu acho que a questão de linha ofensiva é um pouco mais complicada nas trocas, porque são peças raras, bons OLs, né? Ainda mais na situação que se encontra o time dos Chargers, com 2 dos seus principais OLs fora,
de circulação, pelo menos um deles, pelo resto da temporada, que se contundiu antes do início das temporadas, e o segundo, que se contundiu na última semana. A situação não está muito agradável na OL, mas a DL vem sendo reforçada. É lógico que Jim Harbaugh gosta muito dos dois lados, e ele está reforçando um dos lados que ele pode fazer agora. Até a trade deadline, não duvidaria se o Chargers corresse atrás de algum OL, de algum desses times que estão aí capengas, né? Você já sabe que vai só esperar o draft do ano que vem, então já foi a primeira. O que virá mais aí em Los Angeles? Diga aqui nos comentários, você, torcedor dos Chargers, quem você gostaria de ver sendo trocado ou contratado pelo seu time? Principalmente na questão de OL, que é o que mais faz falta agora, e talvez running back, né? Os dois principais, fora. Tá certo que o Marlon Hampton não é para toda a temporada, enquanto o Najee Harris está fora da temporada. Agora, a situação do jogo terrestre se complica também. O que estava facilitando a vida do Justin Herbert, agora vai dificultar ainda mais, porque perdendo o jogo terrestre, aí fica mais fácil de marcar. Então vai ter o Jim Harbaugh vai ter muito trabalho com o ataque dos Chargers a partir de agora. Então acho que trocar por um Ed não foi a melhor saída, mas eu não creio que ele conseguiria fazer uma troca por algum OL bom nesse momento. Ei, gente, e os Eagles, hein? Será que é ressaca de campeão do Super Bowl? Porque, querendo ou não, a situação lá dentro não está muito confortável, né? Nós temos um time que está 4-1, perdeu a invencibilidade na última semana, tá certo, com um joguinho muito mal jogado. O Hurts sendo muito criticado, sim, tem que ser criticado, mas eu acho que as chamadas, assim como outros comentaristas têm falado a respeito, as chamadas estão muito previsíveis pelas defesas adversárias. Então, o que tem que ser melhorado não é só apenas a sinergia, como diz aqui na matéria de playoffs, entre os wide receivers e o Jalen Hurts. E nessa matéria aqui ele coloca a crítica que o Devonta Smith fez sobre o quarterback na questão de ajustar o jogo aéreo. E nesse caso, a culpa não é só do Hurts, tá? A situação da coordenação ofensiva tá meio caótica, justamente porque o Kellen Moore foi assumir o Saints como head coach e agora o seu substituto, o Patulo, né, não tá muito ainda ajustado, ou não tá conseguindo ajustar esse ataque. Nem o terrestre, muito menos o aéreo. Eles vieram ganhando aí jogos, né, nas primeiras 4 semanas, ganharam, alguns jogando relativamente bem, outros contando com a sorte, porém, todavia, entretanto, a gente sabia que uma hora ou outra a derrota ia chegar e que essas vitórias contestadas, na maioria das vezes, acabariam se tornando o principal alvo das críticas das mídias. Então, Devonta Smith ali, A.J. Brown, o Jalen Hurts aí com essas críticas internas, não só externas, mas internas também. Será que o vestiário está ok para continuar essa busca pelo bicampeonato seguido, pelo terceiro título da franquia? Vamos esperar, porque no ano passado, né, as coisas não estavam muito bem na franquia e depois da bye week a coisa melhorou. Quem sabe, mas nem sempre o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. E você, torcedor do Cincinnati Bengals? Como que está a situação de quarterback no seu time? Você está satisfeito? Se eu estivesse no lugar de um torcedor dos Bengals, não estaria nada satisfeito. Até porque a coisa está feia e o reserva não está dando conta do recado, não. Se ele conseguiu boas apresentações em 2023, isso não está se repetindo em 2025. Então, para a alegria geral da nação do Cincinnati Bengals, eis que a franquia trocou por Joe Flacco com o Cleveland Browns, uma troca dentro da divisão. Só que, como eu li e ouvi em noticiários sobre essa troca ontem e hoje, provavelmente não seja uma troca que vá preocupar demais o Cleveland Browns, que não tem tanta salvação nesse ano, está em ano de experiências com seus quarterbacks novatos, por enquanto só com Gabriel Dillon, e talvez, quem sabe, num futuro não muito distante, com o Shedeur Sanders. E então o Flacco ia perder espaço de qualquer forma. A troca veio a calhar, eles receberam uma 5ª rodada por um quarterback de 40 anos, e os Bengals estão aí tentando ao máximo salvar o máximo que puder da temporada, né, da campanha nessa temporada 2025-2026. Agora,
foi uma excelente escolha, eu acho que teria escolhas melhores. O próprio Jameis Winston, que não é lá um primor de quarterback, eu acho que entregaria mais para a franquia do que Joe Flacco. Tá certo, mas o Joe Flacco vai jogar agora com sangue nos olhos, não sei o quê. Será que a idade vai deixar ele de jogar com o mesmo sangue nos olhos que ele jogou 2 anos atrás? Agora nós estamos de 38 anos, agora são 40. 2 anos fazem diferença. Eu acho que não foi assim uma baita troca. Foi mais um jogo de desespero, um movimento de desespero do que qualquer outra coisa. Talvez tivesse encontrado pelo menos valor um Jameis Winston ou algum outro reserva, talvez um pouco menos desqualificado ou no mesmo nível, ou um pouco melhor que o Joe Flacco hoje, talvez sendo mais jovem principalmente. Bem, vamos para a última parte desse vídeo que eu quero fazer aqui comentários a respeito da matéria do The Playoffs sobre a corrida para MVP, ou como está aqui na NFL, MVP Race 2025. Quem briga pelo prêmio após a semana 5? Tá certo, que é cedo demais para falar de MVP. Cedo a gente sabe que é, mas querendo ou não, a gente vai usar números e performance de alguns quarterbacks, talvez até mesmo alguns recebedores, running backs, que não é o caso nesse ano por enquanto, de recebedor sim, mas de running backs não, para tentar chegar a uma conclusão ao final da temporada. Sempre uma corrida, não quer dizer que hoje que vai ser o MVP, mas hoje, segundo The Playoffs, se acabasse hoje, essa seria a maior possibilidade da distribuição do prêmio. Começando com o 5º lugar com Daniel Jones, e quem diria, hein? Quem esperava um Daniel Jones tão horrível quanto ele foi em outros anos, tirando 2022, todo mundo esperava um Daniel Jones terrível, ou pelo menos pouca coisa melhor que o Richardson lá em Indianápolis. E ele está entregando muito. E não são apenas números. E falando de números aqui, por enquanto, ele tem aí os 5 jogos completos, 71,3% de passes completados, 1.290 jardas, 6 touchdowns, 1 interceptação e 3 touchdowns anotados correndo com a bola em 56 jardas corridas por ele. E vai além de números, tá? Daniel Jones está jogando bem. E essas 2 interceptações foram no jogo contra os Rams. E não foi assim 100% culpa dele, e em tese, né, pelo menos a princípio, não foi o velho Daniel Jones voltando à tona, não foi o velho homem querendo aparecer de novo, né? Então o Daniel Jones, sim, tá entregando um futebol americano decente, é só uma corrida para MVP, mas ele merece sim ser mencionado. Em 5º lugar, talvez, não concordaria 100% com esse 5º lugar, mas também não vou discordar em absoluto, porque ele tá merecendo sim pelo menos menção. E um 5º lugar eu creio que tá bom demais para ele nesse momento. Em 4º lugar aqui na lista, nós temos Dak Prescott, que mesmo sem seu principal recebedor, tá fazendo por enquanto, uma temporada decente, muito decente, com números excelentes, ainda mais que George Pickens parece que está entrando cada vez melhor, jogo após jogo, recebendo bolas contestadas, bolas longas, ganhando jardas após a recepção, talvez nem tanto, porque ele está ficando mais com os lançamentos mais longos, mas, porém, todavia, entretanto, tem sido tão importante quanto qualquer outro recebedor dentro da franquia, ou até mais importante. Tá certo que tem aí o Ryan Flournoy, que começou a aparecer um pouco mais, Kevin Turpin está aparecendo um pouco mais também, não só no Special Teams, mas também no time de ataque, e Dak Prescott tem entregado aí muitos bons números, né? São 5 jogos, 71,3% dos passes completados, 1.356 jardas, 10 touchdowns e 3 interceptações. Esse ano, por enquanto, correndo pouquíssimo, quase nada, e mesmo assim entregando um bom futebol americano. Dak Prescott é ruim? Não, ele não é ruim. Ele talvez não, ele está devendo em janeiro, principalmente quando vai para a pós-temporada, né, para os playoffs. Aí sim, ele é muito mais questionável, mas em temporada regular, por enquanto, ele é bom. O time em volta que não tem estado muito bom e a defesa caiu em qualidade, mas ele ainda merece menção aqui na corrida para os playoffs. O terceiro lugar na lista de playoffs nessa corrida para o MVP é Jared Goff, e segundo eles aqui, que está comandando o melhor ataque da liga no momento. E sim, Jared Goff está fazendo um serviço gigantesco. Jogou mal o primeiro jogo contra o Green Bay Packers? Jogou. Era o primeiro jogo, é aquele jogo de retorno, ainda vai encaixar
as jogadas planejadas pela nova coordenação ofensiva, pela coordenação defensiva, mas da segunda semana para cá, só jogo bonito, só pauleira e só resultado gigante. Então nós temos um Jared Goff com números também impressionantes, mas não só números, a apresentação de gala, e a gente pode dizer que isso tem se repetido nos 3 últimos anos, contando já esse ano de 2025. Até agora são 5 jogos completos, 75% ou 75,2% de passes completados, tá certo, menos jardas passadas do que os demais, 1.187, até porque o jogo corrido tem ido muito bem, obrigado, lá em Detroit. São 12 touchdowns lançados por ele, apenas 2 interceptações. Então são números, por enquanto, de MVP. Só que aí a gente fala, MVP não é só número, e nesse caso ele tem jogado bola para valer. Em segundo lugar na lista de playoffs, e aqui eu começo a discordar um pouco mais, tá? É Baker Mayfield e suas viradas que vão colocando números excelentes, e não só números, são jogos muito bons de se ver. São jogos que a gente assiste com gosto para ver Baker Mayfield fazendo aquele ataque funcionar. Isso porque Mike Evans está fora, o Chris Godwin voltou agora, ainda está entrando no ritmo de jogo, mas Emeka Egbuka tá jogando o fino da bola. E hoje, se eu pudesse colocar alguém no lugar do Daniel Jones, em quinto lugar eu colocaria Emeka Egbuka pelo que ele tem feito em campo com o Buccaneers. E eu tô preocupado domingo porque o jogo é contra o 49ers. Ai, tá, deixa pra lá. Então, Emeka Egbuka poderia estar ali em quinto lugar e Daniel Jones em sexto, não seria nenhum demérito pelo que o Egbuka vem fazendo. Ou o Egbuka em sexto lugar com menção honrosa para essa lista? Talvez sim, mas tá merecendo também, tá jogando muito. Mas o Baker Mayfield, ele tira cada coelho da cartola, tá jogando com números excelentes, mas não é só número, é apresentação decente, é um futebol americano vistoso. E ele tem números aí, 5 jogos completos, 65% de passes completos, pois mas é menor que os outros. Como eu falei, MVP não é só número, é exibição. E a exibição com ele está sendo show de bola. Ele tem 1.283 jardas passadas, 10 touchdowns, 1 interceptação e 144 jardas corridas. Eu arrisco a dizer hoje, tá? E aqui nesse vídeo, que ele tem jogado melhor, ou um futebol americano mais vistoso e melhor que o primeiro colocado, que é Josh Allen. Pô, Isaac, você vai questionar o atual MVP? Nos 2 últimos jogos com ele, apesar de ele ter feito boas jogadas, não foram melhores que os 2 últimos jogos ou que toda a temporada de Baker Mayfield por enquanto. Nós estamos falando ainda de 5 semanas terminadas na NFL. Ele é favorito à corrida de MVP? Sim, ele é favorito, mas eu ainda não colocaria ele como primeiro. Hoje eu colocaria o Baker Mayfield primeiro e Josh Allen em segundo com toda a segurança. Mas que os números do Allen são impressionantes, isso são 5 jogos completos, 70% dos passes completados, ou 70,4% mais precisamente, 1.217 jardas passadas, 9 touchdowns, 2 interceptações, 3 touchdowns corridos e 200 jardas anotadas por terra, ou 212 jardas anotadas por ele correndo com a bola. Ele é um monstro, mas hoje, por isso aqui talvez, eu deixo o Baker Mayfield em primeiro e o Josh Allen em segundo, o que para mim não é nenhum demérito nem para um nem para outro, caso permaneça o Josh Allen em primeiro e o Baker em segundo, mas o que eu vejo do Baker hoje agrada muito mais do que eu estou vendo, pelo menos nas 2 últimas semanas comparadas, o Josh Allen apresentando em campo. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Aproveita, deixa aqui os seus comentários sobre as notícias do seu time, dos seus jogadores, ou simplesmente como um fã de NFL, caso o seu time não esteja aqui voltado para essas notícias, e também deixa a sua opinião sobre essa lista de MVPs ou da corrida para o MVP de 2025, feita aqui pelo The Playoffs. Siga o The Playoffs, que ele é um dos melhores, se não o melhor site de notícias do futebol americano e de qualquer outro esporte americano aqui na rede de internet. Sigam eles, é muito importante para eles também, que são uma mídia que está crescendo cada vez mais, e se inscreva no canal, porque você também faz o meu canal crescer muito mais. Eu, como mídia alternativa, também vou crescendo junto com o futebol americano, junto com vocês, comentando, compartilhando, seguindo e dando like no vídeo. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para a nossa touchdown. Até a próxima. Valeu!